toda pessoa que vive o processo, que chega, se ela quebra, Sim. ela consegue voltar e recuperar. Claro. Fazer de novo, porque a energia da conquista estava ali. O problema que acontece muito hoje é que as pessoas recebem. Isso você olha para um filho que recebeu uma herança do pai. 90% dos casos vão perder. Não vai valorizar, Uma não vai geração cuidar. constrói, outra come, outra destrói. É fato. Exatamente. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host, Thiago Prado. Aqui, bato um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Você quer saber quais os fatores que os levaram a ter esse sucesso? Assiste tudo então, porque hoje eles estão dispostos a compartilhar a trilha deles com vocês, ensinando os segredos dos caminhos que passaram. Vai rolar de tudo, sem filtro, como atingir um sonho através de muito esforço, dedicação, preparação e, claro, um pouquinho de sorte. Então, segue o canal, curte, comenta e ativem as notificações. E se você acredita que alguém precisa ouvir essa história ou as outras histórias que a gente já contou aqui no passado, então compartilha com elas aí, porque hoje eu estou aqui com a Débora Kerr, natural de Uruarama, Paraná. Umuarama? Porque eu cresci aqui, né? Aqueles meninos criados com vó em Boston. Umuarama. Isso, é difícil mesmo. Não, é nome de índio, não é? Umuarama? Nome de índio. Que Capital legal. da amizade. Fica lá perto da... Cascavel. Isso. Maringá ali. Maringá, isso. Por ali. Prazer. Até que enfim aconteceu, Prazer, hein? até que enfim. Muito obrigada por me receber. Prazer estar aqui. Satisfação imensa estar com você aqui hoje. Obrigada. Não, sensacional. Débora, tem um tempo que eu já te sigo na mídia social, vejo o trabalho que você faz, o desenvolvimento que você tem. Obrigada, E hoje eu quero trazer bom. aqui pro pessoal aqui um pouquinho dessa história sua. Certo. E eu quero te conhecer também. Ok, Isso vambora. aqui é igual brinco, né? Pode perguntar. É o nosso hobby. Mas você nasceu no Paraná, então? Nasci no Paraná. Me mudei para o Mato Grosso do Sul aos 14 anos de idade. E seus pais são do Paraná também? Não, são índios lá de Umuarama? Não, minha história passa por 10 estados. Ué, mas como assim? Vamos Explica lá, aí. ó. Nasci no Paraná. Mato Grosso do Sul, fiz faculdade lá. Meus pais são mineiros. De onde? De Ipanema. Tem Ipanema eles são o garoto e a garota de Ipanema. De Minas. De Minas. Só que de Minas. Mas eles foram criados no Espírito Santo. Eu tenho 3 irmãos capixabas. Tá? Aí, quando papai faleceu, minha mãe voltou para Vila Velha. Então, hoje, eu sou... Quando a gente fala de casa é em Vila Velha, no Espírito Santo. Quando eu pensava que a minha situação era difícil, que os outros perguntam de onde você é, eu fico pensando, a sua é pior do que a minha. Eu tenho certeza disso. Eu falo que eu sou universal. Que legal. Eu brinco que a casa é onde que tá o cachorro, entendeu? Pronto. My home is where the dog is. That's basically it. Que legal. E no Brasil você fez faculdade de quê? Direito. Uau, por quê? De onde você tirou essa ideia? Na verdade, eu sempre gostei muito de interpretação de leis, tá? Era uma coisa que estava no meu coração. Mas eu nunca exerci a profissão. Porque Nem a OAB você passou? Nada, eu vim embora para América. Com quantos anos? Thiago, não pergunta muito difícil, não. Eu tinha 21. Bom, tava novinha. O que aconteceu? Você conheceu alguém de Valadares e veio? Na verdade, não. Tinha acontecido, eu queria muito aprender o inglês. Meu irmão já morava aqui e eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou aprender o inglês. Você morava aqui onde? Morava em Austin. Na região de Boston? Sempre morei em Boston, na região de Massachusetts. O que aconteceu? Eu vim pra cá, que eu falei, vou aprender inglês, vou ficar aqui 2 aninhos, como todo mundo, né? Vem pra cá, fala assim. E aconteceu uma coisa bem interessante. Que ano foi isso? 1992. 92? 92 para 93. Que época boa, hein? Lá se vão 30 anos. Mais ou menos. Porque naquela época não tinha arroz, não tinha feijão. Tinha não. Não tinha nada. Não tinha telefone, não tinha nada. Mas tinha videocassete. Tinha, a gente pegava as novelas da Globo, né? E assistia tudo de uma vez só. Você não faz parte desse tempo. Eu lembro. Não, lá em Somerville tinha ali, ó, aquela loja onde que alugava a Shang Express. A Shang Express. Eu trabalhava lá.
Pois é, você alugava lá os vídeos. Exatamente. Mas assim, foi uma época interessante, porque hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação do que naquela época. Não, hoje você não pode falar pra geração Nutella, né, que a vida é mais fácil, mas é comparado. Você lembra como que era o mapa? O mapa? Pra você dirigir na rua, como que era? O quê? Era loucura. Você tinha que abrir, tinha que olhar os quadradinhos. Tinha um livro, né? O amarelo, o amarelo, aí você fazia, né? Via onde Mas eu tava. acho que ajudava a cabeça da gente a pensar melhor, você não acha, não? Porque você tinha que memorizar muita coisa, você tinha que estar sempre constantemente... É que, na verdade, eu sempre falo uma frase assim, que quem não vive o processo não sabe valorizar a conquista e não mantém a conquista. Então, de novo, quem não vive o processo, ele não sabe valorizar e não mantém a conquista, tá? Então, eu acho que o processo, tá bom? Deixa eu arrumar meu microfone aqui, peraí. O processo de ter passado por tudo isso, nas dificuldades de estar longe da família, não ter telefone, de não poder falar com o pai, com a mãe direito, saudade de casa, não poder viajar frequentemente, e etc. Então, e passar pelo frio, pela neve, por tudo que a gente passa aqui, isso foi criando na gente uma dose de... Casca dura. Isso, eu estou conquistando. Então, tudo que você conquistava era muito... Isso aí. Era muito mais sólido. Sim. Então, trouxe pra gente essa valorização da conquista. Você lembra da Branca? Claro que eu lembro da Branca, que tinha um restaurante. Minha mãe trabalhou lá quando a gente chegou aqui. Já fui muitas vezes lá. Sabia que ela tá na Flórida, né? Agora ela vive bem Virou lá. milionária. Pois é. Oh. Não, a vida naquela época não era fácil, não. Na verdade... Mas quando você chegou aqui, qual foi o seu primeiro emprego? Olha, você lembra que você fosse lembro, claro. Dólares? Eu fui trabalhar para vender passagens. Foi um emprego chique. Na época, todo mundo trabalhava do Dunkin' Donuts e eu trabalhava já vendendo passagem e alugando fita no Brasil. Que isso. Aí o que acontece? Dessa época, depois, eu trabalhei ali alguns meses e eu fiquei sem emprego. Eu fiquei chateada um dia lá, pedi demissão, como se eu estivesse podendo pedir demissão, sabe? Nem sabia, né? Não, aí eu fui fazer o quê? Eu fui trabalhar de dishwasher. Na pizzaria Uno. Mas peraí, minha avó tá acompanhando a gente. O que é dishwasher? Lavar os pratos. Eu fui lavar prato. E foi muito interessante, porque, imagina, eu universitária, chegando aqui, não falava quase nada de inglês. Tipo, 6 meses de América, lavando prato. Falei, gente, é muita humilhação. O que eu estou fazendo aqui? Na minha cabeça, realmente, eu não tinha certeza o que eu estava fazendo aqui naquela época. Que é uma coisa que, hoje, se eu for falar para alguém, tenha direcionamento, sabe? Sabe para onde você está indo. Porque senão? Porque senão você vai para qualquer lugar, você demora, demora, você, chegar, você não vai chegar, vai demorar para chegar, você não tem objetivo, você não sabe escolher parceria, enfim. A gente estava falando sobre isso hoje mais cedo aqui, né? Tem um livro que eu sou apaixonado e super recomendo, acho que não tem uma cópia dele aqui agora, chama Viktor Frankl, O Homem em Busca de um Propósito, O Homem em Busca de Sentido, Man in Pursuit of Meaning. E acho que essa pegada de direção tem muito a ver com o seu porquê. Porque quando você tem um porquê claro e definido, fica mais fácil. Porque se você não tem um porquê claro e definido, qualquer coisa serve. Mas quando você é jovem, dependendo de onde você veio, você, ou pelo menos na minha época, quando eu cheguei aqui, hoje tudo é muito mais fácil, a informação tudo acessível. Tá aí, muito acessível. Naquela época nós não tínhamos. Não tinha. Isso. E eu vim de uma família que também não tinha dado esse discernimento para mim. Não, sabe? nem eu fui descobrir isso depois. Hoje a gente fala isso aqui. Sim. Ó, para quem tá aqui hoje assistindo esse vídeo, de graça, sem custo nenhum, porque a gente tirou o tempo para fazer isso com muito amor para você. Imagina se a gente tivesse essa informação naquela época. Não, com certeza. Nós estaríamos em outro patamar, tá? Em outro patamar. Isso com certeza. Na verdade, eu acho o seguinte, Thiago, o pessoal fala assim, não, o pessoal que está chegando agora fala assim, não, nós não temos que passar o que vocês passaram. Realmente não. O que vocês têm é que conquistar em muito menos tempo, que a gente demorou 30 anos para conquistar, porque está tudo na sua mão. E eu vejo isso hoje, eu tenho muito orgulho. Por exemplo, recentemente a gente entrevistou um fotógrafo aqui que veio dos Correios do Brasil. Em 5 anos, o cara conseguiu comprar sua casa própria. Fotógrafo de casamento. Bom. E você fala, cara, sensacional isso. É lindo isso.
Eu acho que essa é a essência, né? Aí tá. Saiu da Chang Express. Fui pra dishwasher. Foi pra dishwasher, lavar prato. Foi. Vral. 3 não, meses. Melhor experiência de... Você durou 3 meses 3 ainda? meses lá. 3 meses lá. Ali mesmo, depois eu fui no mesmo lugar. Me promoveram para ser cortar legumes. Preparação. A preparação. Subiu de cargo. Aí subi de cargo, Depois aí o gerente me colocou no salão para fazer bus girl. Mas você com essa beleza te jogaram pra frente, né? Não foi. Quando a gente pode deixar essa loira na cozinha aqui, né? Vamos jogar lá pra frente. Aí o que aconteceu? Eles me colocaram no salão. Aí fui ser bus girl, depois eu fui ser garçonete, depois arrumei um trabalho em outro lugar. E o inglês foi melhorando? Na verdade, eu tomei uma decisão. Que foi um ponto muito chave na minha história. Ok. Divide Naquela época, eu não sei quem vai lembrar disso, nós tínhamos o Clube Europa. Aí os brasileiros todos se reuniam, era a única balada que tinha aqui de brasileiro, domingo à noite, lá no centro de Boston. E aí a minha galerinha era, né? Eu sempre fui meio líder, então eu sempre tinha entrada franca. Por quê? Porque eu levava 10 comigo. Era aquela como, onde você vai, Débora? Vambora. Então íamos tudo pra lá. Só que era uma turma de brasileiros que não falavam inglês como eu. O que acontece hoje? O que aconteceu naquela época? Eu tomei uma decisão, eu falei, eu não vou mais andar com brasileiro, porque eu não vou aprender inglês dessa maneira. Então, eu comecei a sair com o pessoal do trabalho. Eu não entendia absolutamente nada. Eu lembro a primeira vez que eles passaram para me pegar, eles falaram assim, Débora, let's go. Eu falava, gente, eu não sei o que é let's go, eu tô achando que é para eu ir. Eu vou. Você entende go, tem alguma coisa a ver. Mas foi incrível, sabe por quê? A partir daquele momento, eles começaram a me ensinar o inglês. E aí? E eu fui forçada a aprender a ler, a escrever, enfim. E o negócio foi rodando? Em questão de, eu diria, em 2 anos, mais ou menos eu já estava tranquila para conversar em inglês com as pessoas. Isso foi muito interessante. Claro... eu criei um pouco de inimizade porque eu acabei abandonando os amigos brasileiros, sabe? Mas é as fases da vida, né? Mas era uma decisão. Não sei com quem eu estava recentemente. Lembrei. A gente foi dar uma palestra em Phoenix recentemente. O Damon, o Shark, estava lá, do Shark Tank. Ok. Ele estava falando que todo ano ele demite um grupo de amigos do círculo de amizade dele. Interessante. Ele falou assim, cara, eu vou passando de fase e a galera não agrega mais. Então, assim, relacionamento, amizade, ele tem que ser algo mútuo, né? Olha, eu acho assim, tem pessoas que são temporais na sua história. Tem gente que é permanente. Eu tenho amizade de 30 anos que elas vão ser para sempre. Sim. Pessoas extremamente, às vezes muito diferentes de mim, mas são as amizades. Agora, no meio de comportamento, de crescimento, as decisões são diferentes. Trabalho não tá bom? Vai procurar outro, vai se aperfeiçoar. Isso, tem vai que achar mudar. sua tribo, né? Exatamente. E realmente tudo tem um tempo. Uma vez eu escutei uma pesquisa dizer que a maioria dos negócios, se você não reciclar e mudar dele em 15 anos, você morre dentro dele. Exatamente. Morre. Né? Tem um livro aqui que está aqui, ó, que tá ali em cima, você até chegou a olhar ele mais cedo, chama Somente os Paranoicos Sobrevivem. Only the Paranoid Survive. Yeah. Esse escritor aí, Andrew Grove... produção da Close aqui, ó. Andrew Grove foi da Intel Corporation. É um livro maravilhoso. E é literalmente isso. Acho que a paranoia vem, né, em negócios, vem dessa necessidade de você estar se reinventando. Hoje a gente está aqui e o ChatGPT, como que vai influenciar no credit underwriting? Entendeu? Como que vai influenciar no risk underwriting, entendeu? Eu não sei se você viu, isso aí está sendo uma coisa... Você vê, eu acho que nós mudamos muito, Thiago, eu não sei, você é bem mais novo que eu, mas a gente viveu de uma televisão preto e branco. Sim. A ChatGPT, isso aí no meio foi uma mudança... Em menos de 30 anos. Incrível. E assim, mudou muito. A cara da produção ali, essa molecadinha que vocês não conseguem ver. Mas a molecadinha da produção aqui, os moleques, tipo, tem um aqui que não tem nem 21 ainda. E o outro tá com seus 26. Eles são da geração que acredita que a calculadora sempre existiu. Aquela TI 84, você fala pros caras que era um Windows 94. Não sabe. Sim, interessante. E aí você pega e fala assim, meu... Tem um museu do MIT, o Museu do MIT aqui em Boston. Se você um dia vir aqui para Boston visitar, vai no Museu do MIT. Lá ele mostra a evolução da câmera da Guerra do Vietnã até hoje. Uma câmera no avião, que era o equivalente de um drone, era do tamanho de um corpo instalado no avião. E o avião tinha que voar baixinho para escanear.
E hoje você pega um drone e olha a altura que o drone voa com aquela câmera, com aquela magnitude que pega. Ou seja, em 40 anos, a gente teve uma evolução de uma câmera que é loucura. De tudo. De tudo. E quem não se adaptou ficou para trás. E olha, as pessoas mais antigas, elas têm uma resistência muito grande. E hoje, se Darwin tivesse vivo, o cara tava dando piruleta. Porque teoria de evolução nunca fez tanto sentido igual agora. Nem fala. É exatamente isso. Não, se Darwin fosse vivo hoje, ele tava pregando para todo mundo aí. Com certeza. Interessante. Você desenvolve ou você morre. E aí tá, você foi pro restaurante, você quebrou aqueles relacionamentos, começou a falar inglês. Aprendi o inglês, aí fui ser garçonete. Aí isso não era mais mim tá aqui, mais mim quer tá lá. Agora você entende o menu. Eu já estava entendendo, conversando e tal. E eu tive grandes pessoas naquele momento também que me ajudou, né? E naquela época, olha só que loucura, né? No Brasil era vergonha ser garçonete. Para mim era status. Sim. Eu não limpava a casa, eu não trabalhava no Burger King. Eu era garçonete. Num restaurante chique. Sim. Fiquei lá 7 anos. Graduei da Dish. Exatamente. Depois aí eu fui vender televisão a cabo. Eu fui para uma companhia chamada RCN na época. RCN. Foi a primeira companhia que fazia bundle. Que ano aqui. Que foi isso? Ai, não faz pergunta difícil. Eu sou péssima com datas. Mas enfim, foi no ano de 1999. Foi no... Sabe por quê? Foi o ano que eu fiquei grávida da minha filha. Né? Então, foi o ano que ela nasceu. Boa. Agora, tá vendo? Tá vendo? Os tricks da mente. Qual que é o nome da sua filha? Ana Beatriz. Essa é a primeira? É a única. É a única? Só tive uma. Estrela. Linda. Neném da mamãe. Maravilhosa. Você puxou a mãe, Obrigada, Thiago. Faz assim comigo, não. Fico vermelha. Então, Thiago, a gente chama ela de Bia. O que acontece nessa época? Eu fui vender cable e eu falava assim, gente, eu não sei vender. Eu não sei vender. Mas já era garçonete, já fazia cross-selling há muito tempo. Mas eu não entendia isso na minha cabeça. Depois de um tempo eu fui entender que eu não sabia cobrar. Não sei até hoje. O negócio de fazer cobrança não é comigo, não é vender que eu não sabia. Aí, no meu primeiro ano, antes de eu entrar em licença maternidade, eu fiquei em segundo lugar em vendas da RCN. Na companhia da RCN. E eram mais ou menos 108 vendedores. Eu era a única brasileira imigrante. Sensacional. Tá? Eu me lembro que eu recebi a comissão de cheque antes da licença maternidade. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Que bom. Eu fiquei impressionada. E foi então que eu comecei a descobrir um potencial que eu não sabia que estava dentro de mim, que era o da venda. Será que o curso de Direito te ajudou também? Porque eu falo muito que a base de Direito, economia, ajuda muita gente a pensar e comunicar. Sabe o que eu acho que ajudou? A necessidade. E de onde que vem a necessidade? A necessidade vem... primeiro, eu acho que agora eu tinha uma filha. Certo. Tá? Eu já estava me divorciando. Sabia que tinha que cuidar dela sozinha. E aí eu pensava assim, não é possível que é só isso. Eu vim para cá para fazer só isso? Para ficar de paycheck em paycheck? Coisa maior, tá? Mas eu não tinha... E surgiu aquele desejo. Tinha vontade. Aquela vontade. Falei para ela, eu vou dar o melhor. Para ela, vem cá. Ela vai se orgulhar. Foi o seu porquê. Mamãe acabou. Vai ser... Lembra que mais cedo você falou que você não tinha um porquê claro e definido? Ali deu porquê. Não, a minha filha foi uma mudança na minha história, com certeza. Ela me mudou a minha mente, ela me treinou. Me treina até hoje. Né, filha? Me testa até hoje. Imagino. Que legal. E foi aí que você descobriu esse lado seu de vendedor e você ficou lá por quanto tempo? 7 anos. Fiquei 7 anos ali. E aí a companhia fechou o escritório de Boston e eu fui me mudar... eles se mudaram para Pensilvânia. E você nunca foi dessa pegada só de ter emprego por dinheiro, pelo que eu percebi, né? Nunca. É porque tem gente que preocupa só em dinheiro. Não, eu vou te falar uma das coisas que mais me motivou a minha vida inteira, Thiago. Foi o seguinte. Quando eu fui dishwasher, eu fui a melhor dishwasher que podia. Boa. Quando eu fui servir mesa, eu fui a melhor. Em todas elas... Você se deu 150%. Eu nunca fui despedida em toda a minha vida. Boa. Ninguém nunca me mandou embora. Boa. Ao contrário, de onde eu saí, as pessoas queriam que eu continuasse.
Eu só fui meio despedido uma vez na minha vida. Eu posso relacionar contigo. Aí, coisa boa. Sabe por quê? Porque... Meio despedido. Meio despedido foi ótimo. Diferente... Foi mútuo. Diferente do que as pessoas... Hoje, eu vejo a geração procurando assim, olha... Eu quero descobrir o que eu gosto de fazer. Uhum. Eu tenho uma mentalidade diferente, porque eu vivi. Sim. Aprenda a gostar do que você tem no momento para fazer. Aprenda a fazer o melhor ali dentro. E de onde que vem essa energia positiva? Porque eu falo muito isso com a minha equipe. Eu tenho uma equipe Cê grande fala hoje. Isso? Falo. Então a gente pensa igual nesse sentido. Aprenda a gostar do que você faz. Eu vou te falar por quê. Eu vejo toda pessoa que eu vejo se dedicando ao que faz com primazia, uma hora ela é notada. Sim, dá sorte. E ela está posicionando a mente, o corpo, a atitude, e aí a coisa gira. Eu sou uma pessoa de fé, eu acredito em Deus, né? Eu sou cristã. Não que eu quero espiritualizar tudo, mas eu creio que Deus honra essa atitude. Tem um porquê não? Tem. Tanto que a Bíblia fala assim, ô preguiçoso, vai ter com as formigas. Então, eu nunca comi o pão da preguiça. Eu sempre fui trabalhadora. Eu sempre quis dar o melhor. Então, eu aprendi a gostar. Fui ser garçonete, eu fui a melhor garçonete que eu podia, tá? Saí dali também, todo mundo, não, fica. Fui para a companhia de cable, o pessoal, não saia, fique. Tá? Tenho grandes amigos até hoje lá de dentro. Aí, o que aconteceu? Fui ser fotógrafa. Mas peraí, depois de venda, você inventou tirar foto? É que, na verdade, a companhia fechou o escritório aqui. Me ofereceram me mudar para Pensilvânia e eu estava com uma filha, então, na época pequena. Eu falei, o que eu vou fazer na Pensilvânia que eu não conheço ninguém? Então, aí eu já tinha paixão pela fotografia há muito tempo. Já tinha uma câmera? Tinha câmera. Tirava foto? Já tirava fora, fazia fotografia das minhas amigas. Isso entendeu? Naquela época era Kodak ou já era digital? Não, já era digital, Não lembro o nome da primeira máquina que eu tive, não. Entendeu? Mas já era digital. E uma grande pessoa na época, o nome dele era Eliseu Soares, ele tinha um estúdio lá em Somerville, e ele estava vendendo o estúdio. E ele falou, e eu sempre fuçava, quando ele ia nos casamentos, eu falava assim, posso com você? Aí eu ficava lá, tá. Você era sempre a orelha seca dele, tava ajudando a tirar foto. Eu falava, não tá dando certo. Explica isso aí pra molecada que tá acompanhando a gente. Se você quer se desenvolver, quem tá acompanhando o podcast, o que você fazia? Você recebia pra ir no casamento com ele? Nada, eu ia de graça, e entendeu? Por que você fazia isso? Eu me convidava, porque eu queria aprender. Eu queria desenvolver alguma coisa diferente que eu gostasse. E você já tinha sua filha já? Já tinha minha filha. E mesmo assim você ia de graça ainda pra aprender? Eu trabalhava de dia em outras coisas e ia pra lá. Aí, olha que coisa bonita. Só um minutinho agora. E aí? Fala pra mim aí, por favor. Você escutou o que ela falou? Não, volta lá. E aí, qual que é a sua desculpa? Olha só, tinha uma filha, trabalhava durante o dia e arrumou um tempo para ir aprender uma outra profissão dentro do interesse dela. Qual que é a sua desculpa? Acorda e volta lá e escuta de novo, porque é relevante. Conta para eles, o que você fazia? Eu ia, de graça, aprender uma profissão nova. E fui bastante tempo fazendo isso. Com quem me convidasse, deixasse eu participar, eu estava lá. E aí, num dia deu sorte que essa pessoa resolveu vender o estúdio. Ela estava vendendo o estúdio. Aí ele ligou para mim e falou assim, Débora, você quer comprar o estúdio? Eu, como assim? E aí estava casando no momento que eu estava de layoff. Tinha acabado de ser, né? O pessoal mudou, a companhia mudou. E eu fui partir para dentro do estúdio. E foi um dos estúdios mais bonitos, tá? Aqui, de Massachusetts, modéstia à parte. Eu fiquei extremamente conhecida naquela época. O meu nome bombou de novo, porque eu fazia com o maior encantamento. Todos os casamentos, as grávidas, tudo que tinha para fotografar, eu amava. Ali eu estava me realizando e eu ganhava dinheiro. Foi uma vez que eu comecei a ganhar dinheiro. E eu falei, uau. Mais do que na RCN? Mais. Aí o cheque ficou melhor ainda. Ficou mais bonito. E aí o pau quebrou e você ficou ali quanto tempo? Uns o quê? 2002, 2003, 2004? Foi de 2005 a 2010. Então você, no tempo das fotos, você já caiu pro mortgage. Você começou a fazer as duas coisas. Na verdade... Peraí, como é que veio essa ideia do mortgage? Vamos lá, o mortgage, tá? Você tava tirando foto, um dia você viu uma casa e falou, vamos financiar isso? Meio assim, né? Opa, vamos diversificar. Não, na verdade é o seguinte, meu irmão trabalhava no mortgage, tá? E o escritório dele era pertinho do estúdio. Ok. Entendeu? E eu comecei... Ele é uma Você virou processor dele. Que tava dando certo, eu comecei a aprender. Trabalhei ali com ele 1 ano e pouco, 2 anos.
tá bom? Só que foi na época que o mercado foi de água abaixo, né? Então, aí o que eu fazia? Aí eu fiquei só com o estúdio nessa época, tá? Mas tive uma experiência nessa época ali com o mortgage bem interessante. E ficou na minha cabeça. Você chegou a fazer short sales na época? Não cheguei. Não. Era mais pré-qualificação mesmo das pessoas e mais amigos também, o pessoal da fotografia, enfim. Mas é isso. Aí ficou no estúdio. E na hora que o mercado começou a voltar, 2012, mais ou menos, ali você caiu de cabeça. 2010. Em 2010 eu já voltei. Na verdade, tem um momento aí. Quer escutar? Que demais, então, divide com nós. Porque foi Revele tudo. Eu vou contar tudo. Conte tudo, não me esconda nada. Na verdade, olha só o que aconteceu. Infelizmente, eu tinha saído do segundo casamento, tá? Eu não tô orgulhosa, nunca tive orgulho de dizer isso, porque eu sempre me casei para ficar para sempre. Sim. Mas aconteceu. Também não vou esconder minha história. O segredo da vida é viver, mas vai dar errado. Não, foi. Então, eu tinha saído desse casamento e para tentar salvar o casamento, o que eu fiz? Eu vendi o estúdio. Meu marido não se adaptava, meu ex-marido não se adaptava aqui. Ele foi pro Brasil, e eu fui pro Brasil. Fomos pra Flórida, gasta dinheiro aqui, gasta dinheiro ali. A gente se descapitalizou. Uau. Tá? E todos os savings que a gente tinha... Nada deu certo por lá, nada deu certo no Brasil. Em lugar nenhum, foi só perdendo dinheiro. Moral da história. Em 2010, foi quando foi o meu low point. O seu... 14 anos de América já, nessa época eu já tinha 14, 15 anos de América. Uau. Já 13 anos de América. Certo. O que aconteceu? Eu fui para a Flórida, e quando eu voltei da Flórida, eu voltei quebrada. Zero. Eu tinha $2.000 no bolso. Começou de novo. E eu vou falar que foi o melhor momento da minha vida. Eu dormi dentro do meu carro, porque eu não tinha... Não é que eu não tinha. Eu tinha amigos e eu tinha meu irmão que morava aqui. Mas era o meu momento. E eu não queria... Minha filha eu deixei na casa do pai dela. Okay. A gente já era separado. A filha do meu primeiro casamento. Eu deixei ela deixei ela na casa do pai dela. E eu fui viver o meu momento. Certo. Tá? E eu me lembro que era fevereiro. Tava muito frio. E eu tinha chegado da Flórida com o carrinho da U-Haul, com o restante das coisas que eu tinha. Eu tinha $2.000 no bolso, eu não tinha trabalho, eu não tinha apartamento, eu não tinha casa para morar, não tinha nada. Uau. E eu estava disposta a não pedir ajuda. Eu falei, esse é o meu momento, eu vou ter que vencê-lo de alguma maneira. O que aconteceu? Eu me lembro que eu pedi pro cara da U-Haul, eu falei, você posso dormir aqui no pátio da U-Haul? Ele falou, pode, mas só abaixa a câmera. Perdão, olhei para a câmera, só abaixa o vidro porque o carro teve que ficar ligado, estava muito frio, por causa do monóxido de carbono, porque senão você pode morrer. Falei, bem lembrado. Então... Detalhe pequeno, papai. Exatamente, né? Porque o meu emocional estava todo abalado. Sim. Aquilo foi uma dica para mim preciosa naquele momento, que eu talvez não estaria pensando. O que aconteceu? Nesse dia, foi um dia, eu falo que foi o melhor dia da minha vida, porque eu mudei a minha história desse dia. E graças a Deus, eu tenho muitas conquistas. Muitas mesmo. Hoje eu sou uma mulher bem-sucedida, bem realizada, feliz, tranquila. Aliás, eu nunca fui infeliz, tá? Eu sempre tive uma leveza... Uma vibe positiva. Eu sempre tive, sempre foi. Não, deixa a vida me levar. Não, vamos embora, vou encarar. Vou encarar. Mas foi um momento onde eu aprendi a fazer escolhas de parcerias. Quem você escolhe para estar do teu lado? Quer olhar para mim, produção? Escolha os seus parceiros de vida, de negócios, de qualquer coisa. Sim. Você escolha bem os seus parceiros, porque uma pessoa errada do seu lado, ela vai te levar para trás. Então, vai te atrasar alguns anos. Vai te atrasar alguns anos. E atrasa muito. Em qualquer situação. Sim. Tá? E aí, nesse momento do carro, o que rolou? Então, foi aí que apareceu a oportunidade de trabalhar com mortgage. Você voltou de novo, aí você voltou com seu irmão? Como é que foi? Não, aí eu fui contratada por uma... A minha cunhada tinha trabalhado para uma pessoa, ela entrou em uma licença maternidade, o cara que trabalhava com ela trabalhava para ele e falou assim, você tem alguém para substituir você? Ela falou assim, eu tenho, minha cunhada. Eu falei, então me indica ela. Aí eu fui trabalhar no mortgage.
E eu estou com a mesma pessoa... Até hoje? Até hoje. Uau, isso aí foi o que? 2010 pra cá? 2010, 13 anos. É interessante isso, né? Porque a gente nunca deve aceitar... Você nunca deve aceitar... Nunca aceite pouco por medo de ficar sem. Aí. Nunca deve aceitar pouco por medo de ficar sem. Bom, e assim... Forte. Muito forte. Às vezes as pessoas ficam com medo, né, de ficar sem e aceita menos do que elas merecem. Isso é uma reflexão de como que você lida com você mesmo na vida. E eu escuto essa história e falo, cara, você chegou àquele ponto e falou assim, eu não quero, isso não é pra mim. Eu vou atrás de mais. É sensacional. Eu vou falar uma coisa interessante pra você, que eu acho que é uma coisa que eu tento passar pra minha filha. Eu cheguei com 0. Uhum. Quando na época do estúdio, eu cheguei no meu ápice. E teve um processo no caminho. E eu quebrei naquele momento. Uhum. Toda pessoa que vive o processo, que chega, se ela quebra, Sim. ela consegue voltar e recuperar. Claro. Fazer de novo, porque a energia da conquista estava ali. O problema que acontece muito hoje é que as pessoas recebem. Isso você olha para um filho que recebeu uma herança do pai. 90% dos casos vão perder. Não vai valorizar, uma não vai geração cuidar. Constrói, outra come, outra destrói. É fato. Exatamente. Tá? Então, é por isso que você não precisa desvalorizar suas lutas. Entendeu? E não tenha medo. E não ter vergonha também de onde você veio. Contar a sua história. É por isso que eu amo isso aqui. É uma delícia. Cara, isso aqui mesmo. Mas porque é real. Já parou pra pensar que tinha coisa que você não lembrava que tá voltando aqui agora? A gente tá cavucando na memória aqui. É verdade. É verdade. É verdade. É, com certeza. Algumas coisas, claro, né, jamais esqueci. Agora, Thiago... Não, mas a gente enterra certas coisas, entendeu? Na verdade, eu vou te dizer uma coisa... Nossa, eu falo muito na verdade, eu acho, né? Eu vou te falar uma coisa. Que é verdade. Você não pode fazer um piripari com você. Ficar ali, tadinha de mim. Quanto mais vítima tempo, da sua vida. Se vitimizando. Vitimizando. Isso. Essa é a palavra. Sabe por quê? Tá igual eu falando Uruarama agora. Aí, ó, toma Foi. Então, assim, porque quanto mais tempo você passar ali, mais tempo você tá perdendo de voltar a sua vida pro normal. Sim. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, dentro de mim, eu não sei explicar, é da personalidade mesmo. Eu nunca fiquei ali muito tempo. Eu sempre tive... Claro, eu tenho um Deus que me sustenta, que cuida de mim, e outra, que me deu saúde. Porque eu podia fazer qualquer coisa, trabalhar no que for. Se eu não tivesse saúde... E isso vem dele. Sim. Entende? Eu não teria mais nada. E não é só para mim, para minha filha também. Né? Tem um filósofo índio da Índia, o nome dele é Osho. E ele fala o seguinte: o seu relacionamento com os outros é apenas um espelho de como você se relaciona com você mesmo. É simples. Aí, tá vendo? E é uma frase assim, ou seja, o seu relacionamento com os outros é um espelho do seu relacionamento com você. Perfeito. E isso vem muito com a maturidade. Com certeza. Com os erros. Com os erros. E aí eu escuto essa história sua e vou imaginando aqui, eu tô curioso agora para saber quando que você voltou dos 2000, o negócio pegou de novo, você arrumou seu AP e começou a financiar a casa, e aí quando a Deborah Kerr se lançou no mercado de imóveis? Na verdade, então, eu comecei a trabalhar como processadora. Aprender, porque eu não sabia nada da indústria. Explica aí pra quem tá acompanhando a gente. Tá, o que é aí o que é o Loan Officer? O Loan Officer precisa de quê? Tá, o Loan Officer, ele é o salesperson, ele é o vendedor. Ok, tá? E no Brasil ele é o quê? É seria? O agente financeiro. O corretor financeiro lá. Agente financeiro. Agente financeiro. Porque o corretor é o realtor. Ok. Tá? Então são duas partes diferentes. O corretor de imóveis é o realtor. O corretor de imóveis é o realtor e o agente financeiro, então, é o loan officer. Ok. Tá? Que é a pessoa que mexe com o mortgage, que é o financiamento da casa. Da casa. Tá? Então é uma pessoa certificada. Então você ajuda a pessoa a financiar a casa. Eu libero o financiamento. Eu trabalho na pré-aprovação para ela conseguir o financiamento para comprar a casa. Então é o loan officer. Aí a loan officer tem uma pessoa que dá suporte para ela. Tem várias. Tem uma equipe. Tem uma tá? equipe. Explica uma equipe. Como funciona essa equipe? Então, primeiro... Minha avó tá assistindo, ela não entende. Explica
Liga pra ela aí. Vambora. Como chama sua avó? Helenita, Dona Lenita, ela gosta do podcast. Ela gosta. Um abraço pra senhora, querida. Então, o que acontece? Você vende, você tem aquele primeiro contato com o cliente, você coleta a documentação, tá? Aí, depois às vezes tem uma assistente, hoje, graças a Deus, eu tenho uma assistente, né? Minha cunhada, inclusive, querida, um beijão pra você. Aí, ó. Aí, o que acontece? Depois você coleta a documentação e passa para a processadora. A processadora coloca tudo dentro do computador. Ela vai ordenar as verificações de employment, de social, da declaração de imposto de renda, enfim, e vai passar para a underwriter. A underwriter, ela é a juíza do caso. Aí ela vai aprovar o financiamento, volta para você, processamento de novo, vê o que está faltando, para enxugar tudo, para partir para o closing. Interessante. Então, se eu entendi direito, você encontra a pessoa que está no processo de comprar uma casa e essa pessoa trabalha com a sua equipe que cria um pacote todo para essa pessoa, toda a documentação necessária, que vai para o underwriter que está do lado do banco. E a underwriter vai revisar esse pacote e vai falar, ok, essa pessoa qualifica para pegar um empréstimo para comprar a casinha dela. Perfeito. E aí volta para você e aí você vai... libera o sonho da pessoa. A gente só vai coordenando o processo. Exatamente. Entendi. Sempre em contato com o cliente, etc. Então, o que acontece? Eu fui ser processadora. Porque quem coleta o documento tem que analisar o documento. Sim. Tá? Não pode simplesmente pegar e passar para frente. Ela tem que entender o processo, entender das regras, por que está aquele documento ali, o que está faltando, antes de ir para lá, para frente. Então, aí, foi isso que eu fiz durante 4 anos. Não, então você aprendeu as manhas. Eu aprendi, você só não tinha diploma, você tinha as manhas. Eu aprendi a interpretar regras, certo. Que já era o lance do direito que vinha lá atrás. Eu aprendi e eu comecei... Isso casou com o seu interesse, né? Na verdade, ele veio a me... mudou a minha mente. Eu comecei... Como? Porque eu fiquei com uma mente organizacional que eu não tinha. De tanto ver documento... Estruturou. Eu comecei a fazer uma coisa que eu não fazia antes, sabe? Organizar. Organização. E aquilo trabalhou na minha mente. Aí você chegou em casa e arrumou a gaveta das cuecas. Tudo organizou na minha história. Tudo organizou. Eu fiquei muito mais organizada, com certeza. Que legal. Mudou a minha mente. E aí, quando eu fiquei como processadora há 4 anos, meu gerente me chamou. Ele falou, eu vejo em você um grande potencial de vendas. Então, você quer ser loan officer? Eu falei, porque eu era salário, né? Eu tinha um salário. Bom, eu tinha uma filha, né? Indo para adolescência. Eu falei, então vou ser loan officer? Porque loan officer, gente, é comissionado, tá? Se eu vendo, eu tenho. Se eu não vendo, eu não tenho. Então você tem que caçar. Então, tem que ser hunter, caçador. Você tem que ser hunter. E eu vou te falar um negócio. Só serve para ser autônomo quem tem muita disciplina. Sim. Muita disciplina. Sim. Porque você trabalha muito mais. Sim. Você é o dono do seu próprio negócio, do seu próprio dinheiro. Você pode estar segunda-feira no cinema. Ai, eu adoro. 3 da tarde. Meus clientes não podem nem saber disso. Não, mas a gente precisa desse break. Mas eu tô no domingo trabalhando. Eu tô no sábado à noite trabalhando. Quando os clientes precisam. Exatamente. Então foi isso. E aí tem sido a minha história de lá pra cá. Depois me deram... E quando você comprou sua primeira casa? Foi no ano 2016. Que legal. Olha isso. O que eu esqueci? Não, você não esqueceu. É porque dessa parte aí... Pra mim, eu tenho momentos na minha história onde eu conto com muita alegria, tá? Então, vou te colocar primeiro o meu pensamento. Certo. Eu acho que todo trabalho... ele tem que produzir algo para os outros. Sim, tem que gerar valor. Tem que produzir valores, tem que ajudar as pessoas, tem que abençoar as pessoas, de alguma maneira. Você trabalha com seguro, tem que gerar a tranquilidade da segurança. No dia que a sua casa pegar fogo, eu quero que você me ligue e me agradeça. Não, você me agradece. Fala assim, cara, pegou fogo. Graças a Deus que você revisou aquela pólice para mim. Não é? Então, assim, eu acho que o sentido do trabalho não é você só ter. Sim. É você principalmente doar. Sim. Tá? Porque quando você vira essa chave... Eu tinha o sonho de ter minha casa própria. Certo. E eu tive que realizar o sonho de 50 pessoas primeiro, antes de realizar o meu. Que benção. Isso foi uma coisa, assim, Papai do Céu me disse, falou, fica tranquila, o teu vai vir. Só faz, só ajuda. E eu não sabia quando que o meu ia acontecer.
Inclusive, até eu peguei um livrinho, que eu pedi o teu caderninho aqui, Sim. porque eu gosto de escrever. Sim. Eu peguei um caderninho esses dias com as respostas de oração, pedidos e respostas. E tava lá, esse aqui, atendido tal dia. E tava lá, conquista da minha casa própria. Eu entrei na minha casa sozinha. Cara, um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam, sabia? Ou qual que é? Que eu venho escutando aqui de você. Uma foi educação e essa conexão espiritual. Porque essa terra aqui é complexa. Muito. Você pira o cabeção se você não tiver um apoio não vai. espiritual. Assim, eu sou cristã, para mim, Deus, tá? Então, se você não tiver, porque realmente ele é refúgio, ele é sustento, ele te renova. Olha, se eu te parar para contar os milagres que já aconteceram, você fala, uau. Eu falo muito isso aqui e repito, tá? Eu respeito muito quem crê. Quem crê em algo, em Deus, no seu Deus, no que seja, ou quem não crê em Deus. Eu respeito também quem não crê. Agora, o que me deixa muito confuso é o agnóstico, sabia? Porque ele é confuso. Eu fico confuso com a confusão dele. E eu não entendo como que aqui nessa terra, a vida de imigrante, você consegue viver confuso. Então, é algo que eu tenho essa dificuldade conversando com vários agnósticos, Sim. entendeu? E até quem não crê também. Eu respeito, você não crê em nada, já é uma crença. Sim. Você escolheu não entendo. acreditar. E olha a importância que foi Deus na sua vida. Não, totalmente. E as orações da minha mãe, eu acredito muito nisso, sabe? Na proteção que existe. É que um dia a gente vai ver claramente, né? Hoje a gente só vê em enigma. O que acontece? Traz aliás, está comprovado hoje, estava vendo esses dias um estudo que os médicos não entendem o poder da oração. Cientificamente, eles não entendem. Mas cura, tranquiliza, traz, né? A meditação na conexão. E quando você está longe de casa, sua pátria, seus pais, as suas conexões todas vão se perdendo, o que você faz? Se você não tem Deus, se você não crer. Sim, sim. Tá? Não, sensacional. Você crê? Eu creio. Assim, Deus tem um plano maior para mim. Esse projeto aqui foi algo que ele tocou e falou, cara, você tem que fazer. Bom. E por que a gente faz isso? A gente recebe tanta mensagem de pessoas que falou, tava pensando de abandonar o meu caminho. Certo. E aí eles escutam aquela história da Débora dormindo no carro, com o vidro aberto. E falam, cara, aquilo ali me fez continuar. E eu recebo tantas mensagens dessa. E eu sou muito grato que isso aqui não acontecia se não fosse o Matheus aqui, se não fosse o Daniel que você conversou, se não fosse uma equipe toda que a gente tem por trás, Lu, Maiara, é um grupo de pessoas. Isso aqui é um grupo bem maior do que eu hoje, apesar da minha carinha aparecer o tempo inteiro. Isso aqui não existia se não fosse pela equipe magnífica que eu tenho, e claro, pela BRZ que patrocina. Porque eu brinco muito, isso aqui é um hobby caro. E aí a gente tem os nossos clientes, os nossos parceiros que nos ajudam a financiar isso aqui para que a gente possa levar esse conhecimento de uma forma construtiva para a população brasileira. Maravilha. Porque a gente tem muita coisa errada aí fora. Tiago. E aqui você não passou a perna em ninguém, você não deu rasteirinha, tipo, você não tem shortcut, não teve... É isso aqui, é fé, coragem, resiliência e muito suor. Só vem aqui, só se expõe num podcast. Quem não tem vergonha do passado, quem não deve, que tá de cara limpa, porque você vai lá no YouTube, a pauleira come. Não passou a perna em ninguém, tá? E isso é muito interessante. Ganhou a vida honestamente. Ou seja, é um país de oportunidades? Sim. Faz a sua parte? Faz. Se determina, põe seus propósitos e etc. Mas assim, olha só que bonito que você falou agora. Do que você tem para transferir, nós não tínhamos isso quando chegamos. Os imigrantes a gente aqui não tinha essa base. Não tinha isso. Hoje está tudo tão acessível. Da época do seu sobrinho e o meu, a gente que o nosso exemplo era os caras que tinham Mustang. Você lembra dessa fase? Eram uns 10 que você seguia os caras. Não tinha. A gente era aqueles meninos de 16 anos de idade ali na Everett High, não tinha um pingo de exemplo masculino para seguir. E hoje, olha só que bênção que a gente tem essa quantidade de exemplo masculino. Fala assim, cara, você pode escolher. Você fala, você quer ir pro lado errado, você quer ir pro lado certo. Tá aí. Escolhe o que você consome. Eu digo o seguinte, exatamente. E olha, veja só. Por que é bom você trazer essas pessoas aqui? Sabe por quê? Não foi uma história perfeita. Não. A gente errou. Foi uma história totalmente, né? Cheias de altos e baixos. Mas assim, eu falo sempre pra minha filha... Pro Felipe, eu falo,
Se eu, imigrante, sem falar inglês, mulher, divorciada 2 vezes, conseguir, o que impede vocês? Quem que é você? Quem que impede vocês que nasceram aqui, que falam inglês, você tá melhor do que eu. Você, pelo menos você terminou o 2º grau e fez faculdade. Eu que parei de estudar na 7ª série ali na Humana Barnes Middle School. Fui fazer meu GED depois. Consegui fazer um bacharelado. Então, assim, cara, é possível, faz. Acabou, entendeu? A gente tem que ser inspiração pros outros, suporte pros outros também. Se eu sou tampado conseguir, você que tá acompanhando a gente consegue também. É fato. Com certeza. Olha, a gente vai chegando no final aqui. Eu amei essa história sua. Obrigada, um conhecimento sensacional. Que bom, obrigada. E o nome do podcast é Imigrante Rico. Imigrante Rico. Uau, que privilégio estar aqui. E não tem a ver com jato privado, com carro de milhões. Não, porque acho que tem muita gente vendendo esse sonho falso lá fora. E muita gente deprimida com essa ideia quando olha para o Instagram, olha para o YouTube e vê e fala, eu não tenho isso. Mas você que teve a oportunidade aí de ajudar quantas pessoas até hoje a comprar casa? Meu pai, eu acho que... Mais de 100, né? Não, mais, 100 por ano. Não, a gente vai aí para 1000. Amém. Não sei, sabe, assim, é muita nesse gente. Número aí, entendeu? Você já viu de tudo e você realmente vê famílias que... com aquela casinha pequenininha, mas que é tão grata. E aquelas outras com aquelas casas tão grandes que não estão insatisfeitas. E aí você vê entre americanos o que é riqueza de verdade, você vê entre brasileiros que estão almejando uma coisa que não existe. Quando a gente traduz wealth de inglês para português, é riqueza. E quando a gente traduz rich de inglês para português, é rico. E quando você fala de riqueza lá em Uruarama, né? Umuarama. Até o final do programa ele vai pegar. Umuarama. Consigo, Umuarama. A última vez. Opa, deu certo. Riqueza em Umuarama. Você fala assim, o cara tem uma riqueza muito grande em Umuarama. O que vem na cabeça? Dinheiro, né? Lá no Brasil. Pra olhar lá, no Brasil é dinheiro. Né? E quando você fala aqui em Massachusetts, aqui, principalmente nessa região do North Shore, onde você tá ali, você fala, nossa, aquele cara tem uma riqueza muito grande. He has a lot of wealth, right? What does it mean? Pois é. Não é dinheiro mais, né? Não é dinheiro mais. Eu vou te falar uma das coisas que o imigrante aprende nesse país. Sim. Acho que uma das coisas mais interessantes que a gente aprende aqui é ousadia. A gente perde o medo. Sim. A gente vira ousado para conquistar, para ir à luta, tá? Quando eu acho que eu trabalho para realizar o sonho da maioria das pessoas. Todo mundo quer casa. Todo mundo quer ter um lar. Correto. Ninguém quer o seu landlord ali batendo na tua porta e etc. Você quer ter o seu cantinho. Você quer ter o seu espaço. Casa é segurança, né? Vai criar tua família e etc. Então, assim, e eu vejo que o americano, o brasileiro imigrante, o que ele acontece? Ele chega aqui, lá do Brasil, ele fala, quando é que eu vou comprar uma casa de $500 milhão? Pois é. Para ele, lá no Brasil, é impossível. Aí, quando ele chega aqui e a gente ajuda a conquistar isso, ele fica grato. Correto. E eu fico feliz. Eu vou em todos os closings. Eu amo entregar a chave, tá? Eu amo ver a realização deles. Tem gente que chora, tem gente que dá festa, né? Mas a maioria, principalmente aquele que está comprando a casa pela primeira vez, a gratidão que ele tem por a gente ter ido no processo com eles é muito interessante. Isso é muito gratificante. Tem mais ou menos uns 15 dias, nós fechamos o financiamento de $140 mil. Foi o menor financiamento que eu fechei, acho que, sei lá, em anos. Quando veio o que a gente chama de clear to close, que é toda a documentação pronta, o meu escritório inteiro vibrou. Foi um loan tão difícil, tão complicado. Parecia que estava todo mundo trabalhando por um salário enorme. Sim. E não dava nem $900 de comissão. Mas, assim, a satisfação da gente ver o cliente conquistando todo mundo. Parabéns, parabéns, parabéns. Sabe? Não tem preço. Não tem preço. Então, assim, E aí, agora depois que pagou as contas, só serve para comprar bons momentos. Sim. Só isso. Sim. Pode fazer a pergunta. E aí a pergunta final.
qual que é a definição de riqueza para Deborah Kerr hoje? Olha, a minha definição de riqueza, primeiro, é ter saúde mesmo. É ter minha família. É ter o amor dos meus pais. É ter respeito. E poder estar viva, de bem e produzindo para o meu próximo. Isso é a minha definição. Que isso. Gente, se você que acompanhou até agora não pegou a visão, volta lá no começo, assiste de novo, presta atenção, porque foi profunda essa resposta. Eu vou colocar as informações da Deborah Kerr se você estiver procurando como aprender a comprar uma casa, se você quiser aprender a entrar na indústria de mortgage, você divide conhecimento também. Demais, né, totalmente. Um mercado abundante, tem espaço para todo mundo. Entre em contato com ela, segue ela, comenta, curte, segue o canal. Toda semana tem um pedacinho de informação dessa para você, para te ajudar a se tornar um imigrante melhor ou até um brasileiro melhor, se você estiver acompanhando a gente aí do Brasil. Obrigado por ter acompanhado isso aqui, Débora. Eu sou muito grato pelo seu tempo aqui hoje. Muito obrigada a você. Foi um bate-papo foda. Foi gostoso demais. Voou o tempo. Eu sei que a gente tem que correr para não dar 2 horas. Brigadão mesmo. Que Deus te abençoe, tá? Que frutifique o seu trabalho, tá? Eu quero ver você sempre mais e mais, tá? Alcançando o máximo da sua audiência. Isso só acontece por causa de você, de vocês, a BRZ e todos os nossos parceiros que nos ajudaram a chegar até aqui hoje. Eu espero que a gente possa, né, continuar esse relacionamento por um bom tempo. Vai continuar, Deus quiser. Amém. Tá bom? Amém. Fechado, obrigada. Gente. Obrigado, valeu. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. This is the Thiago Prado Experience.